Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais um dos nossos estudos de domingo. Gostaria que o Túlio iniciasse fazendo uma oração pela nossa aula. Irmãos, nas últimas semanas nós temos feito uma introdução aos evangelhos. Para tal, nós analisamos a antiga história de Israel, pois ela é necessária para que nós tenhamos uma compreensão clara do que o Novo Testamento diz. O cristianismo, ele é uma religião que vai surgir no contexto da sociedade judaica. E por isso nós precisamos avaliar todo esse contexto, esse caldo político, cultural, teológico, religioso do povo hebreu. Então hoje eu gostaria de iniciar com uma pergunta, com uma questão, que é a seguinte: o que é o Evangelho? Essa é uma pergunta aparentemente simples, é uma pergunta que parece ser fácil de ser respondida justamente porque nós crescemos, a maioria de nós cresceu em um ambiente cristão, em um ambiente religioso e nós achamos que sabemos a resposta. Então a maioria da resposta que nós damos, a resposta que a maioria de nós damos é a seguinte: o Evangelho seria o meio ou o instrumento pelo qual Deus nos perdoa e nos salva. No entanto, essa é uma resposta parcialmente verdadeira. Essa é uma resposta que toma parte como um todo. Por exemplo, da mesma forma que nós falarmos que uma roda não é a mesma coisa que um carro, ou seja, nós tomamos a parte como um todo, da mesma maneira, reduzir o Evangelho à salvação pessoal, à salvação individual, é apenas uma parte do Evangelho. Ou seja, eu não estou dizendo que a salvação pessoal, que o perdão dos pecados, que a salvação não é o Evangelho. Estou dizendo que ela é parte do Evangelho, mas não é o Evangelho como um todo. Então, para que nós compreendamos o Evangelho, para que nós saibamos o que a Bíblia diz sobre ele, nós temos que fazer uma viagem pelo que os profetas especialmente dizem no Antigo Testamento e pelo que Jesus e os apóstolos dizem no Novo Testamento. Dessa maneira, nós vamos ter um entendimento claro do que é o Evangelho. Então, essa é a pergunta que vai pautar a nossa aula. O que é o Evangelho? E ela será respondida no decorrer da minha exposição. Dito isso, vamos avaliar o que a Bíblia diz. E vamos começar pelo início, o livro de Gênesis. Gênesis quer dizer justamente isso: início, começo, origem. E é um livro que vai contar tanto a origem do mundo quanto a origem do ser humano. No capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vemos Deus colocando aquele homem que ele havia criado num jardim chamado Éden. Esse jardim, conforme vocês podem ver na imagem, era um local onde o céu e a terra se encontravam. Era o local onde o material e o imaterial estavam em conjunto, em perfeita harmonia. E o ser humano ele foi criado justamente para viver em harmonia com o seu Criador, em harmonia com Deus, em harmonia com o seu próximo, e em harmonia com a própria criação. Ou seja, o homem ele não foi criado para a solidão. O homem foi criado para relações interpessoais com Deus, com o seu próximo, com a própria criação e etc. E o homem foi colocado no jardim como um subgovernante de Deus. Justamente a ideia de imagem de Deus reflete isso. No mundo antigo, as estátuas de alguma divindade
eram colocadas em certos locais para representar aquela divindade, ou seja, as imagens de escultura representavam a divindade ou o rei. No livro de Gênesis, essa ideia vai ser retomada, mas ela vai ser atribuída a todos os seres humanos, ou seja, todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus porque todos os seres humanos são representantes de Deus na Terra. E como filhos desse governante, eles devem governar a Terra de um modo justo, de um modo correto, de um modo reto, produzir, trabalhar para melhorar essa Terra, ter filhos para encher essa Terra. Então esse é o propósito de Deus, que o homem viva em perfeita harmonia com todas as coisas criadas, com Deus, com o seu próximo e com a criação. No entanto, o capítulo 2 do livro de Gênesis, ele vai falar sobre duas árvores. Uma árvore chamada da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá uma ordem expressa para o homem. Ele não deveria comer do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que ele o fizesse, entre o homem e Deus é cindida. O homem é expulso do jardim do Éden. Aquele local onde o céu e a terra se uniam, o homem agora foi expulso daquele ambiente. E de fato, o texto de Gênesis, num estudo mais aprofundado, deixa isso claro, há uma separação entre o céu e a terra. O céu e a terra eram juntos, eram unidos no jardim do Éden. Mas após a expulsão, existe essa separação entre o céu, que é a morada de Deus, e a terra, que é a morada dos seres humanos. Então, o homem agora ele se torna um ser alienado de Deus. O homem ele se torna um ser separado de Deus, em um verdadeiro exílio. Então, após a expulsão do jardim do Éden, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. O filho de Adão e Eva, Caim, mata por inveja o seu irmão Abel. Diz o texto de Gênesis que Caim fugiu e ele construiu uma cidade. O texto hebraico ele deixa evidente que essa cidade construída por Caim não era um simples vilarejo ou uma simples cidade. Era, na realidade, uma cidade fortificada, com muralhas. Então percebam o paralelo. O homem ele é um ser criado para viver num jardim em comunhão com Deus e com o seu próximo, com os homens. Agora, após a queda, o homem foge do jardim, está separado de Deus e constrói uma cidade com muralhas para se proteger de outros homens. Ou seja, a cidade surge na Bíblia como um prenúncio da queda, como uma consequência do erro humano. E as coisas vão decaindo cada vez mais, vão ficando cada vez mais obscuras. Se Caim matou seu irmão Abel, o descendente de Caim, chamado Lameque, matou 2 homens. Então, ocorre um escalonamento ao longo do texto de Gênesis do pecado humano. Vez após vez, quando lemos o livro de Gênesis, nós vamos percebendo que há um escalonamento do erro humano, da maldade, da morte, da idolatria, de modo que Deus chega a dizer em Gênesis 6 que o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Pois bem, o céu e a terra se separaram. O homem está distante de Deus. O mundo está mergulhado em trevas e escuridão. Só que, em meio a todo esse caos, Deus não está inerte. Ele chama um homem chamado Abraão, posteriormente Abraão, para ser o seu representante na terra. Então ele recebe uma promessa. Ele recebeu a promessa de que ele receberia uma terra para viver, teria muitos filhos e, acima de tudo, os seus filhos abençoariam todas as nações. Os descendentes de Abraão seriam luz para as nações. Então nós sabemos a história. Abraão tem seu filho Isaac, Isaac tem seu filho Jacó, e Jacó dá origem às 12 tribos de Israel. Então, após o surgimento das 12 tribos, Israel entra num período de escravidão no Egito. E conhecemos também a história do Êxodo, como Deus utiliza Moisés para libertar o povo daquela terra. E após essa libertação da terra, o povo vive 40 anos no deserto. Só que ocorre que aquela mesma escuridão, aquela mesma maldade, aquelas mesmas trevas que estavam no coração dos povos vizinhos também estavam no coração do povo judeu. Israel foi chamado por Deus para ser uma nação de reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Ou seja, em meio àquele mundo de escuridão, aquele mundo mergulhado em maldade, Israel deveria ser uma luz, deveria ser uma candeia que iluminaria aquele mundo em trevas. Só que mesmo Israel se entregou à escuridão posteriormente. Diz o texto de Êxodo 19, Deus falando qual era o propósito dele para Israel. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial dentre todas as nações.
Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Apesar disso, como eu disse, Israel se entregou à escuridão. Ao longo de todo o Antigo Testamento, se vocês pegarem, por exemplo, Juízes, o livro de Juízes, todo o capítulo começa falando que Israel se desviou do Senhor. O Senhor pune eles e posteriormente dá a eles uma libertação, e no capítulo seguinte diz o texto: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. De modo que nos dias do profeta Oséias, Deus falou que Israel era um povo inclinado a se desviar dele. Então Israel desobedeceu muitas vezes, foi perdoado muitas vezes, só que chegou um momento em que eles, que deveriam ser uma nação de sacerdotes, uma nação de pessoas que deveriam ser luz para o mundo e que deveriam ser ter como rei o próprio Senhor, eles, olhando para o costume das outras nações, eles pedem um rei. Eles pedem ao profeta Samuel, que era o profeta daqueles dias, que lhes dê um rei como os povos de outras nações. Diz o povo a Samuel: e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disserem: dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenta a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então, apesar da desobediência de Israel, o Senhor dá a eles um rei. O Senhor diz que esse rei seria mau, a figura do rei como um todo seria mau, mas mesmo assim o Senhor concede o desejo do coração deles. Então, nós sabemos também a história que o primeiro rei de Israel, Saul, foi muito mau, fez o que era mau aos olhos do Senhor e foi abandonado pelo Senhor. E posteriormente a ele surgiu um outro rei que foi o rei Davi. O rei Davi, ele foi alçado ao trono muito novo e ele era muito querido pelo povo. E também, como a própria Bíblia diz, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, no decorrer do seu reinado, Davi, ele transformou a antiga cidade que ficava nos montes de Israel e transformou ela na capital de Israel. Essa cidade era Jerusalém. Após reconquistar a Arca da Aliança dos povos filisteus, ele levou a arca, construiu o tabernáculo em Jerusalém e colocou a Arca da Aliança lá. E assim acabou um período de longas guerras do povo de Israel. Só que em um determinado momento, após todo esse período de paz em Israel, Davi se sente um pouco angustiado, porque ele está no seu palácio e ele pensa: eu tenho um palácio muito bonito, muito ornado, e tenho tudo que eu quero, mas o Senhor, que é o Deus de toda a terra, está numa tenda de panos. Então Davi tem o desejo de construir um templo para o Senhor. O Senhor se agrada do desejo de Davi e afirma que lhe daria um descendente cujo reino não teria fim. Diz o texto de 2 Samuel 7, 12 e 16. Quando a sua vida, o profeta Natã falando a Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Então temos aqui a promessa de um rei, descendente de Davi, que teria um trono eterno, um trono que nunca passaria. No entanto, certa vez o poeta romano Terêncio disse: eu sou humano, e nada do que é humano me é estranho. Da mesma maneira, Davi era humano, e o pecado humano não era estranho a Davi. Então Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele comete um pecado grave. Ele adultera com uma mulher chamada Batseba e arma uma cilada para que o seu marido seja morto em batalha. E Davi, muito cinicamente, após esse episódio, tenta viver como se nada tivesse acontecido. E o tempo passa, e Davi acha que tudo está bem. Só que Deus levanta aquela figura que é sempre responsável por frustrar os planos de qualquer rei de Israel mau, ou qualquer figura, qualquer movimento de idolatria, que é a figura do profeta. O profeta, por assim dizer, é o homem que vai contra todo mundo. E Deus levanta o profeta Natã. O profeta Natã conta uma história, fala que um homem rico, que tinha muitas ovelhas, roubou a ovelha de um homem pobre, e Davi fica indignado. Ele fala: esse homem merece a morte. Então o profeta Natã aponta o dedo para o rei Davi e fala: esse homem és tu, ó rei. Então Davi ele cai em si, ele percebe o seu erro,
entra em um estado de profunda angústia, escreve até um salmo, Salmo 51, se não me falha a memória, e se arrepende do seu pecado. Só que ocorre que a punição veio. Caiu uma maldição sobre a descendência de Davi e diversas desgraças ocorrem no reino de Davi e de seus filhos posteriormente. Alguma pergunta? Então, o descendente de Davi, imediato, Salomão, apesar de ter sido um homem muito sábio durante a sua juventude, quando chegou à velhice, ele começou a se deixar levar pelas mulheres estrangeiras com quem ele se casou. Então ele construiu altares para deuses pagãos, e as suas mulheres queimavam incenso, faziam sacrifício nesses altares. Ele chegou até mesmo a colocar altares em Jerusalém, que era a capital e era onde ficava a morada do Senhor, que era o templo. Então o próprio Salomão se desviou do caminho que ele deveria seguir. Então a idolatria do rei Salomão foi tanta que chegou um momento que ele recebeu a promessa de que o seu reino seria dividido, o seu reino seria literalmente rasgado. Só que isso não ocorreria nos dias do rei Salomão, em amor ao rei Davi, seu pai. E Salomão vive a sua vida assim, nessa idolatria, e ocorre que após a sua morte o seu reino de fato foi dividido. Os seus filhos entraram em guerra e surgiram dois reinos, como nós vimos ao longo das semanas, um reino ao sul, chamado Judá, e um reino ao norte, chamado Israel. E a mesma coisa aconteceu com os dois reinos. Esses reinos, que deveriam ser luz para as nações, também se entregaram às mesmas trevas, à mesma escuridão. Então o reino do norte foi destruído por causa da sua idolatria, nos tempos ali do profeta Oséias, por exemplo. É o livro que nós estamos lendo agora dominicalmente. É nesse período da Síria, antes da destruição do reino do norte. E posteriormente o reino do sul é destruído pela Babilônia. E os judeus são levados cativos para aquela nação. Então tudo parece estar perdido. Aquelas promessas de que os povos seriam abençoados pela descendência de Abraão, ou a promessa de que haveria um reino eterno descendente de Davi, tudo isso parece que se perdeu nesse período do exílio babilônico. O rei Nabucodonosor era o rei do mundo atualmente, naquele momento. E ele destruiu Jerusalém, ele destruiu o próprio templo. A própria morada de Deus fora destruída. Só que mais uma vez surge aquela figura misteriosa, que é a figura do profeta. E um dos mais enfáticos quanto à permanência das promessas nesse período é o profeta Isaías. Isaías surge falando que Deus levantaria um rei, e esse rei seria descendente de Davi, e esse rei, quando viesse, daria fim ao exílio, aquele exílio da Babilônia. Só que as profecias de Isaías, elas são um pouco ambíguas. Por quê? Porque em certos momentos Isaías fala que Deus enviaria um rei para libertar Israel, e em outros momentos Isaías fala que o próprio Deus viria para libertar Israel. Então, no tempo do Novo Testamento, não havia uma certa clareza na mente dos judeus se era Deus mesmo que viria ou se era um rei comissionado por Deus que viria. Então, temos aqui em Isaías 9 a promessa do rei. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Posteriormente, alguns anos após Isaías, surge o profeta Daniel, que promete algo semelhante. Ele promete que o Senhor estabeleceria um reinado que destruiria todos aqueles reinos do sonho de Nabucodonosor. Aqueles reinos que nós vimos na semana passada, que eram Babilônia, Império Medo-Persa, Império Alexandrino, Império Romano, e que esse reino do Senhor seria essa pedrinha que destruiria essa estátua. Então o profeta Daniel também, na mesma esteira do profeta Isaías, promete esse rei. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então vamos esclarecer alguns termos aqui. Aquela famosa palavra que todos nós conhecemos, Messias, vai surgir com o profeta Isaías. Ela é uma palavra hebraica que significa ungido. Quando o Antigo Testamento, quando Isaías é traduzido para a língua grega, que é a língua do Novo Testamento, essa palavra Messias vai ser traduzida como Cristo. Então, hoje nós temos uma tendência de tomar o nome Cristo como um sobrenome de Jesus. Jesus Cristo como se fosse um sobrenome. Mas, na realidade, Cristo é um título.
Jesus, se fôssemos na literalidade, seria Jesus o Cristo, Jesus o Messias, ou Jesus o ungido. Mas o que é o ungido? O que é unção? Nos tempos do Antigo Testamento, quando uma pessoa era apta a algum cargo, como ser um rei, ou ser um profeta, ou ser um sacerdote, havia um ritual que consistia em derramar óleo ou azeite sobre a cabeça daquela pessoa. Então, isso era um símbolo que demonstrava que aquela pessoa estava sendo capacitada, estava sendo comissionada a exercer aquele cargo. Nós temos o profeta Samuel ungindo o rei Davi. Ele derrama azeite ou óleo sobre a cabeça do rei Davi, e isso é um sinal que capacita o rei Davi a exercer a sua função, a exercer o seu cargo. Então, no Novo Testamento, a palavra Cristo ecoa justamente esse ritual, justamente esse ritual de unção, de derramamento para capacitar uma pessoa a exercer um cargo importante, um cargo de rei, ou um cargo de sacerdote, etc. Então, como eu disse, a palavra Messias é traduzida como Cristo no Novo Testamento. Então, a palavra Cristo, para os escritores do Novo Testamento, ela não se refere a um sobrenome de Jesus. Ela se refere a uma característica de Jesus que basicamente ele é ungido. Ele é aquele ungido prometido no Antigo Testamento. É aquela pessoa, é aquele rei prometido por Isaías e por Daniel que Deus ungiria, Deus comissionaria para exercer uma função. E esse título é atribuído justamente a Jesus. Então nós já começamos a perceber um certo caráter real de Jesus, um certo caráter de realeza na figura de Jesus. Então, mais uma vez, o Cristo, para os judeus do primeiro século, e de acordo com o Antigo Testamento, era um rei que viria e libertaria o povo do exílio. Simples assim. Uma outra palavra que nós devemos levar em consideração é também a palavra boas novas. O profeta Isaías vai afirmar que o anúncio da vinda desse rei, o prenúncio da vinda desse rei, seriam boas notícias ou boas novas. Então ele vai dizer no capítulo 40: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. E essas boas novas são um prenúncio da vinda do rei do fim do exílio. Continuando no profeta Isaías: Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: O teu Deus reina. Então, mais uma vez, as boas novas ecoam a vinda do rei. Essa palavra boas novas de Isaías, quando Isaías é traduzido para o grego, se torna a palavra evangelion, ou evangelion, que justamente significa isso, boas novas. Só que essa palavra tem uma curiosidade, que ela não é uma criação judaica e tampouco uma criação cristã. Ela é uma palavra que os judeus tomaram de empréstimo dos gregos e dos romanos para se referir a Jesus. Então, basicamente, o que era o evangelho para os romanos, por exemplo? Se referia a uma narrativa ou contos sobre um rei, uma pessoa, e dizia respeito ao seu aniversário, ao seu nascimento ou aos seus grandes feitos. E nos dias do Império Romano era atribuído ao imperador romano. Então, por exemplo, digamos que o imperador Tibério ganhou uma batalha. Então chega o anunciador na cidade de Roma e fala: venho contar evangelho, ou venho contar boas novas de Tibério. Ele venceu aquela batalha. Ou hoje é o aniversário de Tibério, hoje são as boas novas. Hoje é o evangelho de Tibério. Só que tem uma curiosidade, é que os gregos e os romanos tomavam essa palavra evangelion, ou boas novas, no plural. Eles nunca se referiam a uma boa nova ou a um evangelho. Eram várias boas novas. O César venceu a batalha, César está fazendo aniversário hoje e mais algumas coisas. Então são várias boas novas de César. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, ela é sempre empregada no singular. Ou seja, é a boa nova. Não são várias boas novas. É a boa nova. É o evangelho, não são os evangelhos. Então aqui eu acho que já podemos definir o que seria o evangelho. No início, eu disse que nós temos a tendência de tomar o evangelho apenas como salvação pessoal. O modo como Deus nos perdoa, nos salva e nos leva para o céu. Só que eu também disse que isso era apenas uma parte do que é o evangelho. Então, de acordo com esse contexto judaico e de acordo com o contexto do Novo Testamento, o que é o evangelho? Basicamente, o evangelho é uma história ou um anúncio. Mas que história ou que anúncio é esse? Basicamente, é a história de como o Deus do céu se tornou o rei da terra.
O evangelho, então, é o evangelho do rei Jesus. É a boa nova do rei que veio para reivindicar o mundo ao seu governo. Esse mundo que estava entregue ao império das trevas. Por permissão de Deus, obviamente. Mas agora o evangelho significa uma narrativa, uma história. A história do rei Jesus. A história do rei que desceu do céu e veio agora tomar o domínio do mundo. Isso é o evangelho. E no curso desse domínio, desse instaurar do reino de Deus, está a salvação de homens pecadores. Então, começamos a entender por que definir o evangelho como essa fórmula, perdão, salvação, é apenas parte do todo. É muito mais amplo, o evangelho é muito mais rico do que meramente perdão e salvação. Vocês podem ver que os autores do Novo Testamento, sempre que eles vão pregar o evangelho, eles anunciam a obra de Jesus. Esse Jesus veio, esse Jesus que vocês crucificaram, agora é Cristo e Senhor. Ele é ungido, ele é Messias e é Senhor, que é uma palavra empregada para o imperador. Esse Cristo, ele é ungido, ele é o rei do mundo. Essa é a pregação de Pedro, em Atos. E, acima de tudo, a história do evangelho é a história do resgate do mundo. É a história daquele Deus, do Senhor Deus, que veio para resgatar o mundo que havia mergulhado em profunda escuridão no Jardim do Éden. Aquele mundo que havia se separado, o céu e a terra que se separaram por causa do pecado humano, Deus veio unir todas essas coisas novamente. Então essa é a questão. Como sabemos, então, que a história do Evangelho, o Evangelho é uma história de reino? Pela própria leitura dos 4 Evangelhos. Qual é o tema que Jesus mais toca nos 4 Evangelhos? É o pecado? É a justificação? Ou é a salvação? Sim, Jesus toca nesses temas de fato. Só que o tema que Jesus aborda a todo momento, de forma explícita ou implícita nos Evangelhos, é o reino de Deus. Ou o reino dos céus, que são termos sinônimos, é a mesma coisa. Reino de Deus ou reino dos céus se refere à mesma coisa. Então, a todo tempo, em todo momento, os evangelhos se referem a Jesus como rei. Utiliza a linguagem monarca, a linguagem imperial, para se referir a Jesus. Então, vamos olhar o evangelho de Mateus, por exemplo. Mateus se preocupa, desde o início do seu evangelho, a demonstrar que Jesus é um rei. E como ele faz isso? Ele já começa pela genealogia. Nós lemos genealogias e temos uma certa preguiça de ler genealogias porque nós achamos que elas não vão comunicar algo muito importante para nós. Só que para o mundo antigo, uma genealogia era algo muito importante. Por quê? Porque ela vai traçar as origens de uma pessoa até certo ponto e vai servir como instrumento de legitimação para certos direitos daquela pessoa. Então, começa o versículo 1 de Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como nós sabemos, Abraão é o pai dos israelitas e seria aquele cuja descendência abençoaria todas as nações. Davi, por sua vez, é aquele que recebeu a promessa de que teria um reino eterno, um descendente que reinaria eternamente. Então, Mateus faz questão de associar Jesus tanto a Abraão quanto a Davi. Só que essas promessas dadas a Davi e a Abraão, elas parecem ter se perdido no exílio da Babilônia. Deus falou que nós abençoaríamos todas as nações, mas nós estamos dominados por uma nação estrangeira. Ou Deus falou que reinaria eternamente, nós estamos sendo dominados por um rei estrangeiro. Então isso parece que frustrou os planos de Deus. De modo que todo rei ou todo judeu que aparecesse enfrentando o Império Romano ou o Império Seleucida, por exemplo, os judeus tomavam como se fosse o Messias. Ele é o rei. Ele veio aqui derrotar nossos inimigos com base na força da espada. Na época dos Macabeus, por exemplo, eles acreditavam que o Judas Macabeus, que nós vimos na semana passada, era um Messias, que ele veio confrontar os sírios, veio libertar o povo. Ele é o libertador que Deus prometeu. Justamente por isso, porque passaram-se vários anos, 400, 500 anos, e essas promessas não se cumpriram. E vez após outra o povo foi dominado pela Babilônia, pelos Medo-Persas, por Alexandre, pelos sírios, pelos egípcios, etc. E Deus não aparecera. Então era essa expectativa que fervilhava ali nos dias do Novo Testamento. Por um lado, no plano macro, eles estavam sendo dominados pelo Império Romano, e no plano micro eles estavam sendo dominados por Herodes, que era um rei que não era descendente de Davi, e era rei de Judá, da Judéia. Então, imagine essa situação. Imagine que Deus prometeu um rei, só que agora quem está reinando é um cara que nem é judeu. E ele está no trono de Davi, que não é um trono legítimo para ele. Ele não é descendente de Davi. Então era essa expectativa que, em meio a essa efervescência de expectativas, que Jesus nasceu. Só que Mateus sabe de tudo isso e ele constrói o texto de sua genealogia de modo a demonstrar que esse exílio
tanto Davi, quanto Abraão, quanto o exílio vão culminar em Jesus. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Essa construção que utiliza 14, 14, 14, ela busca sempre terminar com o ponto alto da genealogia. Então, na primeira geração, o ponto alto é Abraão, na segunda é Davi, na terceira é o exílio da Babilônia, e o ponto máximo Então, a realeza de Jesus ela fica mais evidente no capítulo 2 de Mateus, em que uns magos vieram do Oriente, e não eram nem três, nem reis, eram só magos. Eles vieram do Oriente e foram indagar o rei Herodes, diz o texto de Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Justamente aquele local onde os profetas haviam profetizado que nasceria o Messias, explica por que Herodes ficou tão injuriado, ele ficou tão paranoico com o nascimento de Jesus, porque ele sabia que agora o rei legítimo, descendente de Davi, tinha nascido, e esse rei poderia colocar em perigo o seu trono. E é por isso que ele manda matar todas as crianças daquela região, e Jesus tem que fugir com seus pais para o Egito, para não perecer. Então, eu havia dito que a palavra Messias, ou a palavra Cristo, quer dizer ungido, e que a unção consistia em derramar óleo ou azeite sobre a cabeça de uma pessoa para comissioná-la. Surge uma questão: onde nos evangelhos Jesus tem óleo ou azeite derramado sobre a sua cabeça? Porque se ele é ungido, ele precisa passar por esse ritual. O fato é que não existe nenhuma descrição falando que Jesus teve óleo ou azeite derramado sobre a sua cabeça. Existe uma descrição de unção e ela é muito mais elevada do que isso. E está justamente naquela passagem em que Jesus vai até a Galiléia ser batizado por João. Vou ler o texto para vocês. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, se vocês perceberem a nuance do texto, basicamente o que Mateus está dizendo é que a unção de Jesus, ela não foi com simples óleo ou com simples azeite, ela foi com a própria descida do Espírito Santo sobre ele. A partir daqui, Jesus foi ungido para o seu ministério. Tanto é que Jesus inicia o seu ministério indo ser batizado para ter o derramamento do Espírito, para ser ungido, porque a unção consistia nessa capacitação, nesse comissionamento de uma pessoa para exercer sua função. Então, Jesus foi ungido para quê? Qual é a função dele? A grande tarefa de Jesus, após ser ungido, é justamente limpar a criação de todos os poderes do mal que estão dominando ela. Todo o poder da morte, das trevas, do pecado. Jesus é ungido para confrontar esse reino das trevas invisível. Então, diferente do que os judeus esperavam, não era Roma o inimigo de verdade. O inimigo de verdade é o reino por trás de Roma. É o reino que utiliza todos os reinos humanos como marionete. É o reino que estava por trás dos medo-persas, ou que estava por trás de Alexandre, ou que estava por trás dos sírios. Então é justamente esse reino que Jesus vem combater e para o qual ele é ungido. E qual é o propósito de combater esse reino? Instaurar o seu próprio reino, instaurar o seu governo, iniciar o seu governo, que consiste em um reino de pessoas que são resgatadas desse reino da escuridão, são renovadas, são redimidas e agora vivem como cidadãos desse reino, vivem como súditos desse rei Jesus. Então, o verdadeiro exílio, o exílio por excelência, não era o exílio na Babilônia ou em Roma, ou seja, lá em qual ambiente for. O verdadeiro exílio era justamente essa separação do homem de Deus. Era justamente todos nós, seres humanos, estarmos num cativeiro, num reino de escuridão, de morte, de pecado, de trevas. E é justamente tudo isso que Jesus vem combater. As próprias consequências do pecado, por exemplo, as doenças, a morte, e todos os pecados que com isso vêm, é justamente o foco do combate de Jesus.
Tanto é que Jesus vai afirmar que após ser ungido pelo Espírito Santo, ele vai narrar a sua função após a unção. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus vem combater esse império das trevas, do pecado, da morte. E a pergunta que surge é: como Jesus combate isso? É com a espada? É com a força? Tal qual Pedro ao ferir o centurião? Não é dessa forma que Jesus vem combater esse reino. É paradoxal que Jesus vem combater o reino da morte e ele o faz morrendo. Tem um livro, que acho que até o Patrick gosta bastante, que se chama A Morte da Morte na Morte de Jesus. Então Jesus derrota a morte morrendo. Jesus permite que todos os poderes das trevas e do pecado usem todo o seu poder contra ele, o firam, e após a sua ressurreição esses poderes ficam aleijados. Como a morte tem poder sobre alguém que morreu e ressuscitou? Não tem mais. Então Jesus ele é o primogênito dessa nova criação, pois com a sua morte na cruz, com a sua obediência em sua vida e com a sua morte na cruz, ele destrói parcialmente o reino das trevas e permite que nós sejamos libertados desse exílio nesse reino das trevas. Então é justamente curioso que, após a unção, qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz com Jesus? Ele manda Jesus pregar o Evangelho ou manda Jesus chamar discípulos? Não. Diz o texto de Lucas. Acho que eu passei, peraí. Então, diz o texto de Mateus que Jesus, após ser ungido pelo Espírito Santo, ele foi impelido para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E muita gente pode não compreender isso. Mas por que o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Se formos empregar uma linguagem atual, seria basicamente para o primeiro round com o reino das trevas. Jesus foi para o deserto, para a primeira batalha contra o rei do reino das trevas, Satanás. E Jesus sai vitorioso. Jesus dá o primeiro golpe nesse reino de escuridão. E é assim que Jesus combate os poderes das trevas, é vencendo. Jesus venceu aquelas tentações que qualquer ser humano, qualquer um de nós, naquele local, com fome, com sede, sozinhos, na solidão, nós cairíamos naquilo. Tem uma pregação muito boa sobre essa passagem que se chama O Poder de Quem Abriu Mão do Poder. Então Jesus demonstra que ele tem poder ao não se submeter aos seus próprios desejos. Qualquer um de nós se submeteria aos próprios desejos. Só que o verdadeiro poder está em Jesus. Ele não se submeteu aos desejos da sua carne. Ele fez a missão que o Pai o enviou para fazer. E ele venceu. Então esse é o primeiro golpe no reino das trevas. Só que nós vemos Jesus combatendo não só Satanás, mas também os próprios servos de Satanás. Como ele faz isso? Expulsando demônios. Então é por isso que nós vemos a todo momento nos evangelhos sempre alguém com algum espírito maligno, sempre alguém manifestando. E os próprios demônios reconhecem que Jesus ele é um rei. Tu vieste atormentar-nos antes daquele momento, o Senhor já veio nos punir, nos destruir, porque até os demônios sabiam. E é curioso que os demônios sabiam que Jesus era rei e o seu próprio povo não sabia disso, porque o próprio Senhor havia cegado o entendimento deles. Então, algumas passagens nos mostram Jesus combatendo o reino das trevas. Por exemplo, aquela passagem que os discípulos, os 70, chegam para Jesus e falam assim: Senhor, até no seu nome os demônios se nos sujeitam. Aqui uma coisa curiosa, que a linguagem que eles estão utilizando é uma linguagem eminentemente real. Por exemplo, hoje as pessoas tendem a falar assim: eu vou expulsar o demônio em nome de Jesus. Só que a Bíblia, quando ela emprega o termo, ela está usando em sentido de realeza. Vou dar um exemplo. Imaginem que eu sou um diplomata do Império Brasileiro. E eu sou um diplomata, vou para os Estados Unidos tecer relações com um diplomata norte-americano. Eu estou indo em nome do Império Brasileiro. Eu não preciso chegar diante do diplomata e falar assim: olha, eu estou aqui em nome do Império do Brasil. Não. A própria missão, a própria forma de eu agir, de eu falar, e o próprio contexto já evidencia que eu estou em nome do Império Romano, do Império Brasileiro. Então, basicamente, os discípulos foram, ao expulsarem em nome de Jesus, não empregaram assim: eu expulso o demônio em nome de Jesus. Isso quer dizer, na realidade, que eles foram na força e no poder de Jesus. Eles foram como emissários, como súditos de um rei. Combateram o império das trevas, os servos do rei das trevas.
E é curioso que Jesus fala que eles só conseguiram isso por um motivo. Diz o texto: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Essa é uma passagem também bem mal interpretada, porque nós tendemos a lê-la na literalidade. Só que nós deixamos de lado a mentalidade judaica que permeia toda a Bíblia. No mundo antigo, especialmente no Antigo Testamento, os acontecimentos celestiais, os acontecimentos com os planetas, com as estrelas, ou qualquer acontecimento no céu, basicamente era tomado como uma metáfora para acontecimentos na Terra. E os astros maiores eram vistos como representantes, símbolos de autoridade. Por exemplo, naquela passagem de José, ele sonha, ele vê o seu pai como um sol, ele vê a sua madrasta como uma lua e ele vê os seus irmãos como estrelas. Então, é por nível de autoridade. O pai, que é a autoridade maior, é representado pelo sol. A sua madrasta é a lua, seus irmãos são estrelas, são corpos celestes menores. Então Jesus está empregando a mesma mentalidade judaica aqui. Ele não está falando literalmente que ele viu Satanás cair como raio do céu. Basicamente ele está falando que Satanás, que exercia uma certa autoridade sobre o mundo por meio do seu reino das trevas, agora está enfraquecido. Basicamente o que ele está falando é: eu vi Satanás cair como raio do céu, equivale a dizer o seguinte: eu vejo Satanás está sendo deposto do seu lugar de domínio. E é por isso que agora vocês têm poder no meu nome para expulsar demônios. Só que não é só o reino das trevas que Jesus enfrenta. Tem outros dois inimigos que são o pecado e a própria morte. Então, como Jesus derrota o pecado? No Antigo Testamento, a forma como se dava o perdão dos pecados era muito burocrática, por assim dizer, no sentido de que existia todo um ritual, existia o templo, você tinha que levar um animal, matar esse animal, levar para o sacerdote para ele fazer o sacrifício. Só que Jesus, e nós vimos isso acho que na primeira aula, Jesus ele é ao mesmo tempo um templo e um cordeiro. Diz o texto de João que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos que o habitou significa basicamente e montou o seu tabernáculo entre nós, ou tabernaculou entre nós. Então João diz que Jesus é um templo. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus enfrenta o pecado com a sua própria morte, com o seu próprio sangue. Outro inimigo que Jesus vai enfrentar é a própria morte. 1 Coríntios 15 vai dizer que a morte é o último inimigo. Então, como Jesus vence a morte e as consequências dela, como as doenças, como lepra, doenças de fluxo, como Jesus derrota tudo isso? Por meio dos milagres. Então, os milagres não são só um mero ato de misericórdia de Jesus. Na realidade, é um ato de Jesus como se ele estivesse restaurando a criação ao status de fábrica. Então, vocês podem ver no gráfico aí que aqui nós temos o céu e a terra, que é o gráfico que eu usei no início. Azul seria o céu, em vermelho seria a terra e toda manchada de pecado. E Jesus, ele vem justamente unir novamente esse céu e terra que eram unidos no Jardim do Éden. E vocês podem ver que existem várias cruzes pequenininhas aí que marcam justamente isso. Jesus, ele veio... quando ele faz milagres, quando ele cura pessoas, ele não está simplesmente exercendo misericórdia. Ele está limpando a criação dos poderes destrutivos, dos poderes da morte, dos poderes das doenças, do pecado, de tudo isso. Tem uma passagem de um livro que eu gosto bastante, gostaria de ler. Quando Jesus expulsa demônios e cura os doentes, ele está limpando a criação dos poderes destrutivos e está curando e restaurando criaturas que estão feridas e doentes. O senhorio de Deus, testemunhados pelas curas, restaura a criação à saúde. As curas de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural. Na verdade, são a única coisa verdadeiramente natural no mundo que é artificial, demoníaco e ferido. Então, acho que as ideias principais estão assentadas na nossa mente. E eu disse que Jesus derrota esse reino das trevas pela sua morte. E é curioso que João fala justamente disso. João 14 é um momento pouco tempo antes da crucificação de Jesus. E Jesus vai afirmar o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Basicamente é Satanás se aproximando para o segundo round, para a batalha derradeira contra Jesus. Só que Jesus fala, ele não tem poder sobre mim, ele já perdeu uma vez, e perderá mais uma vez.
Então, Jesus, ele é reconhecido como rei, só que de uma forma não esperada. Por quê? Como nós reconhecemos um rei? Tem todo um ritual, tem toda uma passeata, música, disparos, coroação. Hoje, no mundo contemporâneo, tem transmissão na televisão e todas essas coisas. Só que Jesus, ele é reconhecido como um rei de uma forma totalmente diferente. Jesus, ele recebe uma coroa de espinhos e o seu trono não é de ouro, o seu trono é a própria cruz. Tanto é que acima da cruz existe a inscrição, Rei dos Judeus. Mas por que tudo isso? Porque além de rei, do rei profetizado por Isaías, Jesus também é o servo do Isaías 53. Então basicamente Jesus é um rei servo. Vocês podem ver isso ao longo de todo o Novo Testamento. O que a gente espera de um rei ou de uma autoridade? Que seja uma pessoa arrogante, que seja uma pessoa cheia de si. Mas você vê que Jesus é um rei, mas um tipo diferente de rei. Por quê? Porque ele lava os pés dos discípulos. No mundo do Novo Testamento, lavar os pés dos discípulos, lavar os pés de qualquer um, era uma tarefa que o escravo fazia para o rei. Só que aqui em Jesus nós vemos o rei fazendo isso para o servo. Jesus não nasceu num palácio, nasceu na manjedoura. Jesus não tinha local onde assentar a cabeça. Jesus não tinha poder militar para si. E mesmo assim, o Novo Testamento, o Evangelho fala, ele veio instaurar o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Diz João Batista, arrependam-se. Diz o próprio Jesus, arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é o Evangelho? O anúncio da vinda do rei, do mundo. Então, Jesus morre na cruz e ressuscita. Após a sua ressurreição, ele aparece para os discípulos e afirma o seguinte: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele comissiona os discípulos a irem por todas as nações pregando o Evangelho. Então, a pregação do Evangelho é a anunciação de que o mundo agora está sob nova direção. O mundo agora tem um novo rei e esse rei está reivindicando o mundo inteiro para si. Com a sua morte e a sua ressurreição, Jesus não destruiu totalmente o reino das trevas. Ele aleijou esse reino, ele deixou esse reino enfraquecido, bem como a morte, mas ele não o destruiu. Mas ele possibilitou, ele abriu uma brecha nesse reino que permite que Deus nos resgate do reino das trevas e nos transporte para o seu reino. É o que diz em Colossenses. Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o reino de Deus. A primeira delas é que o reino de Jesus foi inaugurado e atualmente ele é um reino invisível. Ele não é um reino visível. O próprio Jesus diz isso em Lucas. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então é um reino invisível. Outro ponto é que o reino ainda não está completo. Ele foi instaurado, ele foi iniciado, mas ele não está na sua plenitude. Ele está crescendo pouco a pouco. Então nós temos isso em próprio Mateus, Jesus contando duas parábolas nesse sentido, e ele compara o reino ao grão de mostarda e ao fermento. Diz Jesus: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. O próprio profeta Daniel, que fala sobre a vinda desse rei, que submeteria todos os reinos ao seu domínio, afirma que não é um reino que será plenamente instaurado, ele crescerá pouco a pouco. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra, que é o reino de Deus, que feriu a estátua, se tornou grande monte e encheu toda a terra. Por fim, uma outra questão que evidencia que o reino já foi iniciado, mas não está instaurado, é a própria oração de Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, basicamente, a oração é pedindo para que o reino dos céus venha para a terra e assim tudo seja um mais uma vez.
Uma outra questão é que o reino de Deus, ele se manifesta hoje de forma via relacionamentos ou via atitudes. Não é um reino aparente, não é um reino com um palácio ou com uma capital. É um reino que se manifesta a partir de atitudes. É o que Paulo diz, por exemplo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus hoje, que é um reino, nós sabemos, não está na sua plenitude, não está completo, ele é invisível e ele se manifesta através de atitudes. Atitudes das mais mínimas possíveis. Quando nós ajudamos quem está necessitado, quando nós ouvimos um irmão, ou quando nós estamos em casa, por exemplo, os casados, temos a razão para jogar na cara do nosso cônjuge e mesmo assim nós abrimos mão desse poder, pois nós sabemos que a cultura do reino é outra. A cultura do reino é você se desarmar e se desvencilhar da sua própria razão em prol do bem do outro. É assim que o reino de Deus se manifesta. E é justamente por isso que Jesus vai falar que o reino de Deus que o reino dele não é desse mundo. Essa passagem de João 18:36, ela também é muito mal interpretada, justamente porque nós interpretamos ela de forma literal. Jesus está diante de Pilatos e ele fala o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Aí muita gente interpreta da seguinte maneira: ora, o reino de Jesus não é desse mundo, isso significa que o reino de Deus é no céu e nós vamos para lá quando morrermos. Só que eu sinto dizer que essa é uma visão pagã. E eu cito o nome. Essa forma de pensamento é até platônica. Não é até platônica, é platônica por excelência. É uma visão influenciada por Platão, posteriormente por Agostinho, mas não é uma visão bíblica. Por quê? O que Jesus está dizendo em João 18:36 não se refere à localidade. Jesus não está falando, meu reino não é daqui, meu reino é na outra dimensão, quando a gente morrer a gente vai para lá. O que ele está dizendo diz respeito à qualidade. Jesus está falando o seguinte: o meu reino não é como os reinos desse mundo. O meu reino ele é de uma lógica diferente. O meu reino é o reino onde o maior é o servo. É um reino de outra ordem, de outra qualidade. Tanto é que o contexto evidencia isso. Jesus fala, se o meu reino fosse como os reinos desse mundo, o que meus servos fariam se eu sou o rei? Eles viriam, lutariam para me libertar. Imagina se eu chego na Inglaterra, sequestro o rei. O que as tropas inglesas vão fazer? Vão me perseguir, vão me matar, ou me prender. É assim que os reinos do mundo funcionam. Só que Jesus se entrega espontaneamente. É um rei que se entrega, ele afirma, o meu reino não é desse mundo, porque ele não é igual a esse mundo. Esse aqui é o reino em que o maior é o servo. É o reino onde eu, que sou rei, lavo os pés dos discípulos como se eu fosse escravo. É um reino diferente. Na realidade, em última instância, é o único reino verdadeiro. Todos os reinos do mundo, qualquer governo, são apenas reflexos imperfeitos do reino de Cristo, que é o reino que vai dominar toda a terra. Eu acho que aí é uma coisa crucial, é bem importante a gente lembrar também, que o reino não é deste mundo, a origem e o poder desse reino não são aqui deste mundo, mas ele vai, né, a origem é celestial, o poder é celestial, mas ele vai dominar e influenciar os reinos deste mundo. Uhum. Né? É isso que a gente vai pedir quando a gente pede, venha o teu reino. Então, como se dá a expansão desse reino? Por meio da proclamação do Evangelho. É isso que Jesus comissiona os discípulos a fazerem. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Digam por aí, que contem a história do Filho de Deus, contem a história do Cristo e falem que agora o Cristo, agora ele é rei do mundo. Ele conclama todo ser humano a se submeter ao seu governo. Então a Bíblia mostra que esse reino que vai crescendo devagarzinho ao longo do tempo, já foi inaugurado, mas não está pleno, ele vai crescendo pouco a pouco. E Lucas evidencia que um dia virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Por fim, os 2 últimos capítulos de Apocalipse mostram justamente esse reino estabelecido em sua plenitude, em sua totalidade. Mais uma vez temos o gráfico aqui. O azul seria o céu, o vermelho seria a terra, e agora temos a união cada vez mais desse reino. É o céu vindo para a terra. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. O céu e a terra são unidos novamente pelo poder de Jesus. Então diz o Apocalipse. Uma outra questão que eu gostaria só de mencionar de passagem
é que eu já disse, mas nós tendemos a achar que o reino de Deus é o local que nós vamos após a morte e onde vamos passar a eternidade. Só que, na realidade, o propósito inicial de Deus de fazer dessa terra um jardim não se frustrou. Então, basicamente, a vinda do reino é a renovação dessa terra, é a renovação do céu e da terra e o estabelecimento pleno do reino de Deus aqui, nessa terra. A ideia de que nós vamos passar a eternidade no céu, em outra dimensão, e essa terra vai pegar fogo, ela tem origem tanto platônica, filósofo grego, quanto estoica, filosofia grega. Um dia eu pretendo trazer uma aula sobre isso na ABC2, é bem interessante. Então diz Apocalipse: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lembrando que, como eu disse no início, céu e terra foram separados por causa da queda. O templo, ele era um substituto onde o céu e a terra se uniam, só que era um substituto imperfeito. Agora nós vemos a união novamente do céu e da terra, no Apocalipse, no final do Apocalipse. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Aqui está ecoando justamente o Jardim do Éden. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por fim, o capítulo 22 diz o seguinte: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Quem percebeu no começo, qual é a Bíblia? O Gênesis começa falando justamente sobre o quê? Capítulo 2 fala da árvore da vida, no Éden. E novamente, aqui no final de Apocalipse, ela mais uma vez está à tona, que mostra mais uma vez a união do céu e da terra novamente. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmão? Podem ficar de pé? Deixa eu só fazer uma acréscimo antes de orar. Eu lembrei dessa pergunta 191 do Catecismo Maior das Ministras, a análise da oração do Pai Nosso, que você citou, o que pedimos na segunda petição. Na segunda petição, que é: venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que o domínio do mal seja destruído, que o Evangelho seja propagado por todo mundo, que os judeus sejam chamados, que a plenitude dos gentios seja consumada, que a igreja seja purificada da corrupção, etc. Que Cristo reine em nossos corações e que lhe apraza exercer o reino do seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para todos esses fins. Amém. Irmãos, só para terminar, tem 2 livros que falam sobre esse tema, que é Como Deus se Tornou Rei, do N.T. Wright, e tem esse livro chamado O Evangelho do Rei Jesus, que foi de onde eu tirei o título da aula, porque eu não sei dar título, eu pego de livros, do Scott McKnight. E tem essas ilustraçõezinhas aqui, eu tirei desse canal, se chama Bible Project Brasil. Ele tem vários videozinhos, já mandei um no grupo da igreja. Aí os interessados podem acessar. De pé, irmão, por favor. Santo Deus, bendito e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na Tua casa,
por aprendermos, Senhor, da Tua palavra e por aprendermos, Senhor, que Tu é o Rei de toda a terra e que nenhum governo, Senhor, nenhum poder, nenhuma potestade, nada pode nos afastar do Teu amor, Senhor. E sabemos que o Teu reino crescerá pouco a pouco. Faz-nos então, Senhor, súditos desse reino, emissários desse reino, que com as nossas atitudes pequeninas, Senhor, que elas sejam um grãozinho de areia na expansão desse reino de Deus e que um dia, Senhor, nós possamos viver na plenitude contigo. Nos ajuda a manifestar o reino nas nossas casas, aqui na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, que possamos ser, Senhor, cidadãos do reino que atuam com base nessa cultura do Teu reino, Senhor, que a palavra tanto mostra, a palavra que mostra que o servo é o maior, Senhor, e que nos direciona a sermos de fato aquilo que fomos criados para ser. Vivermos em comunhão contigo, com o próximo e com a própria criação. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que abençoe o culto que virá a seguir, que possamos bendizer o Teu santo nome, Senhor, e te glorificar. É o que te pedimos no Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.